Boa noite. O Jornal da Câmara de hoje destaca o protesto contra os cortes na educação. Manifestantes lotaram o plenário. De nada adianta dizer que estão garantidos os salários, por enquanto, a infraestrutura, se aquilo que é essencial para a manutenção e a continuidade das atividades não é possibilitado. Veja o que pensam os vereadores sobre a primeira crise do governo federal. Não podemos pensar só numa classe, porque nós temos mais de 200 classes no nosso Brasil e todo mundo precisa se dar bem num Brasil que os governos antigos deixaram quebrado. O governo federal está liberando emendas parlamentares para comprar deputados a votar a favor dessa reforma da Previdência e também está usando, a educação, cortes na educação, como uma carta na manga para obrigar os deputados a votar. Patrick Cavalcante comemora a decisão judicial que devolve ao município área doada ao Cresci. Devolvemos então ao município esta área que é tão importante, um equipamento público que venha beneficiar aí muito mais a comunidade do que uma instituição, uma entidade. Ressaltando aqui aos nossos telespectadores que eu não tenho nada contra o Cresci, ao contrário, ela tem a sua responsabilidade, a sua importância. Vereador sugere instalação de cisternas e placas solares em prédios públicos. Nosso objetivo é conversar junto ao Conselho Gestor da Corsã, ao Fundo Gestor da Corsã, o qual eu tenho o prazer de representar a União das Associações de Moradores de Passo Fundo, para que saia dali os investimentos. – 15 de maio de 2019 será lembrado pelo primeiro grande protesto contra o governo de Jair Bolsonaro. Manifestações em todo o país repudiaram a proposta de reforma da Previdência e os cortes no orçamento da educação. Aqui na Câmara de Vereadores, esta também foi a pauta do dia. A plenária iniciou com a Tribuna Popular, onde a dirigente do Centro Municipal de Professores leu uma carta que foi entregue aos parlamentares. O ensino superior vem sendo duramente atacado pelos cortes, onde o congelamento de recursos compromete 2 bilhões do orçamento das universidades, inviabilizando a operação de universidade e dos institutos federais, afetando diretamente a pesquisa científica e acadêmica. Fecha aspas. Além do que foi lido, tem algumas coisas que merecem ser ditas. Nesse momento, gostaria da atenção dos senhores vereadores e gostaria de fazer um pedido em nome de todas as entidades às quais estou representando. Que vocês possam estar se posicionando diante da comunidade, dos seus deputados, dos seus senadores, dos seus partidos, contra a reforma da Previdência, em favor da profissão docente e da qualidade da educação. Os senhores que me conhecem, que vêm acompanhando a nossa caminhada, vocês me imaginam aos 70 anos em sala de aula? Difícil de imaginar, impossível de aceitar. Em Passo Fundo, durante todo o dia, sindicatos, professores e estudantes estiveram mobilizados para chamar a atenção da sociedade. A decisão do MEC bloqueou bilhões em recursos. O corte abalou o orçamento das instituições federais e trouxe insegurança quanto ao futuro do ensino e da pesquisa. Em razão disso, vários protestos de apoio à comunidade acadêmica aconteceram no país. Em Passo Fundo, a organização estima que cerca de 1.000 pessoas foram às ruas. O ato, que se estendeu até a Câmara de Vereadores, também contou com a participação de entidades estaduais, municipais e particulares. Afinal, os demais setores também podem ser atingidos com a falta de recursos. Por exemplo, o Fundeb é um fundo nacional, que ele é destinado para o Estado e para o município. Então, o Fundeb ele serve para manutenção das escolas de ensino básico e não só para pagar salário, mas também para manutenção das escolas. E isso também vai ser cortado. As escolas recebem no final do ano verbas federais. Então, tudo isso está sendo cortado e vai, então, afetar a manutenção das escolas, a compra de equipamentos, e também a consequência também em relação ao salário.
né? Então é importante o pessoal estar atento do que isso que está acontecendo e as consequências que isso vai ter, né? Então o governo diz que está em crise, né? E quem está pagando a conta da crise é o trabalhador pela retirada de direitos, mas não só pela retirada de direitos, que nem da Previdência, mas também por corte de serviços, na qualidade dos serviços e na possibilidade de prestação de serviços, como é o caso da educação, a segurança e a habitação. O orçamento que foi cortado, que eles chamam de contingenciamento, ele ataca, né, e impede a manutenção das atividades básicas para o funcionamento das instituições de ensino, como luz, água, pessoal terceirizado, todo o custeio que garante o funcionamento da instituição. Então, de nada adianta dizer que estão garantidos os salários, por enquanto, a infraestrutura, se aquilo que é essencial para a manutenção e a continuidade das atividades não é possibilitado. Ou seja, nós ficamos, por exemplo, nos institutos federais, que hoje são 640 campi no Brasil, mais de 1 milhão de matrículas, mais de 11 mil cursos produzidos, a maioria dos nossos estudantes com renda per capita abaixo de $1,5 e isso se torna uma estrutura impossível de ter continuidade. Infelizmente, a gente já vem passando por algumas situações que são complicadas dentro da instituição. A gente tem até a própria estrutura física da instituição hoje que é bem complicada, né? Tem algumas situações como os prédios já estão se deteriorando porque já não tem investimento como deveria ser, então imagine com esse corte aí que vai ter. Não é apenas o corte de 30%, a gente sabe que na instituição aí foi cortado aproximadamente 60% do valor do investimento, então que seria o valor que seria para reformar um prédio, que seria para construir uma nova sala, construir um novo prédio. Então 60% é muito para algo que já está, vamos dizer assim, não está como deveria estar. Então é muito complicado, né? Então a gente teria que olhar isso de novo, o governo tem que voltar atrás disso, ao invés de cortar, tem que investir mais. Existe um reflexo muito grande na educação básica e no ensino superior, e não há como a sociedade, principalmente os grupos ligados à educação, não estarem hoje nas ruas e fazendo essa manifestação que a gente viu, que ela foi em todo o Brasil. Ela foi em todo o Brasil e aqui em Passo Fundo não foi diferente, e por isso que nós optamos por estarmos aqui. Se vamos continuar, tenho quase certeza que sim, porque esse projeto que existe hoje de desconstrução da educação básica e pública, ele é permanente. Então, possivelmente agora, dia 14 de junho, nós tenhamos uma greve geral, onde seremos obrigados a aderir, tendo em vista que não acredito que até lá haja algum recuo, alguma mudança favorável aos professores e aos estudantes. Os planos do governo federal em contingenciar a área de ensino e mudar o sistema previdenciário foram destacados na comunicação dos vereadores. Nós conversamos com alguns líderes que comentaram a crise. A Universidade Federal tinha um planejamento de ampliação dos cursos oferecidos para a população. Infelizmente, diante dos cortes anunciados, essa possibilidade ela fica para um segundo momento, ela não está mais no horizonte. Da mesma forma, o Instituto Federal que recentemente conquistou a possibilidade do curso superior de engenharia civil, vê agora com esses cortes a possibilidade, uma situação de praticamente não ter como fechar as contas até o final do ano. Então é isso que faz com que a população esteja se mobilizando. É necessário que nós possamos entender que esse movimento, ele nasce dessa situação, da situação de nós que estamos vivendo na comunidade, que dialogamos com as pessoas, que vemos o benefício que essas instituições trouxeram para a formação na nossa cidade e estão sofrendo. Então, nós estamos nos movimentando, nos mobilizando para evitar que esses cortes efetivamente aconteçam. Da forma como está anunciado e como o governo federal vem trabalhando, nós vamos ver instituições que a população da nossa cidade lutou durante muito tempo para trazer sobre a possibilidade de fechar as portas logo mais ali à frente. Temos que fazer reforma nesse país. O país está numa situação, está mergulhado em corrupção, mergulhado em dinheiros desviados, as pessoas nas filas dos hospitais, nas filas dos CAIS, não tendo médico para atender, porque não tem recurso para pagar o que os médicos merecem receber, porque são profissionais que estudam 8, 10, 12 anos para se formarem. Só que da forma que está feita a reforma,
colocando toda a culpa, me dá a entender isso, na reforma da Previdência, que vai ser a salvação dos problemas do país, e eu acredito que não seja a salvação do problema do país. Nós fizemos essa manifestação e parabenizando a forma. Eu sempre sou favorável às manifestações pacíficas, porque nós vivemos num país democrático e todos têm o direito de se manifestar, desde que respeitem o direito do outro. Dessa forma, sempre eu apoiei e sempre continuo apoiando. Acho que é uma reforma que vai prejudicar muito o trabalhador, principalmente na educação. Os cortes, acredito que não pode se cortar recursos na educação, temos que colocar mais recursos. Professor do Rio Grande do Sul, mais de 5 anos recebendo salário atrasado. Qual é o espírito que esses professores vão dar aula, qual é a vontade que eles vão dar aula para os nossos alunos, para os nossos filhos, para nós termos uma geração melhor do que nós tivemos, que é a nossa hoje. Eu acho que o nosso governo Bolsonaro realmente veio para fazer a grande mudança, porque antes era só bandidagem e cambada de ladrão, né? Então o governo Bolsonaro está fazendo muitos cortes mesmo, tem que fazer uma reforma parelho. E muitas classes vão ter que atingir na própria pele mesmo, para que o nosso Brasil melhore para todos. Então não podemos pensar só numa classe, porque nós temos mais de 200 classes no nosso Brasil, e todo mundo precisa se dar bem num Brasil que os governos antigos deixaram quebrado. O nosso presidente Bolsonaro, o nosso governo Bolsonaro, ele não é contra a educação de forma alguma, e muito menos contra os nossos professores, e nem contra os nossos alunos, muito pelo contrário. Ele quer assegurar que continue tendo uma boa educação, sim, só que muitos cortes têm que realmente ser cortados, não só na educação, como em todos os setores, que estava assim, uma grande corrupção envolvendo tudo quanto benefícios que saía dos cofres públicos, do dinheiro do nosso povo. Eu deixei bem claro na tribuna que eu sou favorável a uma reforma da Previdência, mas não desta forma que está sendo colocada. A população não tem informações, estão sendo feitos cortes em áreas que vão trazer prejuízo para toda a nação brasileira. Então, um governo que foi eleito e que criou uma grande expectativa na população, não pode agora, em tão pouco tempo, fazer isso. É uma mudança na Previdência drástica, é um corte muito duro, que precisa ser flexibilizado. Então, nesse momento, eu sou contra essa reforma que está lá no Congresso, ainda mais porque a gente sabe que tem muita coisa rolando por baixo dos panos. O governo federal está liberando emendas parlamentares para comprar deputados a votar a favor dessa reforma da Previdência e também está usando, a educação, cortes na educação, como uma carta na manga para obrigar os deputados a votar. Ou vocês votam a Previdência ou nós vamos fazer cortes drásticos na educação. Então, não temos como ser favorável a esse tipo de ação. E conheça no próximo bloco as indicações de 4 parlamentares. Nós já voltamos. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Iniciou hoje o Seminário da Cidade para marcar a 3ª etapa de revisão do Plano Diretor. Amanhã será realizada uma apresentação do Núcleo Técnico e no sábado vai acontecer a atividade chamada de Pacto Coletivo, resultado dos trabalhos realizados nos outros dias do evento. Quem quiser participar do Seminário da Cidade, saber horários e locais, pode acessar os destaques no site da Prefeitura. A primeira Vara Federal de Passo Fundo determinou a reintegração de um terreno concedido ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis.
A decisão, que tem 30 dias para ser cumprida, foi comemorada pelo vereador Patrick Cavalcante, autor da lei que revogou a posse. Uma vitória, não do vereador Patrick ou da Câmara de Vereadores, que nós aprovamos no ano passado, a revogação da concessão desta área. Depois a própria prefeitura entrou e ingressou no processo também, pedindo a área de forma definitiva, pois ali tem um projeto, como anunciado pelo próprio prefeito Luciano Azevedo, de ampliação do Cais Petrópolis. Também nós temos a reabertura do posto de bombeiros ali, que também foi uma conquista que a gente conseguiu trabalhar com a comunidade. Coletamos mais de 1.000 assinaturas da comunidade para que devolução desta área ao município. Lá em 2012, com 2.600 assinaturas, quando foi feita essa concessão, somente o vereador Patrick e o vereador Paulo Neck votaram contrário à concessão. E hoje foi dado voz e justiça o que nós fomos lá em 2012, que a administração passada, que o prefeito Dipo estava errado, e com a administração do prefeito Luciano e com esta casa, nós devolvemos então ao município esta área que é tão importante, um equipamento público que venha beneficiar aí muito mais a comunidade do que uma instituição, uma entidade. Ressaltando aqui aos nossos telespectadores que eu não tenho nada contra o Cresci, ao contrário, ela tem a sua responsabilidade, a sua importância, mas não uma área nobre como esta área, que é a área do Cresci, que fica ali nos altos do bairro Petrópolis. Neste ano, 143 indicações e 1.416 pedidos de providências foram apresentados pelos vereadores. Os documentos são encaminhados ao Poder Executivo, que pode atendê-los conforme as possibilidades. Veja agora o conteúdo das últimas proposições de Roberto Gabriel Tozon, Pedro Danelli, Evandro Meirelles e Saul Spinelli. Roberto Gabriel Tozon pede que o estacionamento exclusivo em frente ao Fórum na Rua General Neto possa ser usado também por advogados. Para isso, os profissionais teriam que identificar os carros com um cartão específico fornecido pela OAB. Na frente do Fórum existe um estacionamento, como quem passar ali pela frente pode verificar, exclusivo para autoridades, que são membros, funcionários do Poder Judiciário. A gente só apenas sugeriu que, dentre essas vagas, uma delas, um pedaço, seja destinado à OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Passo Fundo. Então a indicação, ao contrário do que algumas pessoas entenderam e já explicando novamente, não visa retirar nenhuma parte do estacionamento público para que seja destinado única e exclusivamente para isso, mas sim apenas aproveitar um pedaço desse espaço que já é destinado a funcionários do Poder Judiciário e destinar uma pequena fatia disso para os membros da OAB, os advogados aqui de Passo Fundo, que são as pessoas que, assim como os funcionários do Poder Judiciário, trabalham no fórum. Então a gente achou justo e pertinente uma indicação. Agora, se isso vai ser atendido, se isso é possível, cabe ao nosso Poder Executivo deliberar. Nós, enquanto legisladores, enquanto vereadores, não temos prerrogativa para legislar, né, sobre essas questões. Por isso foi feita apenas uma mera indicação, que nada mais é que uma sugestão. Também na área do trânsito, o vereador Pedro Danelli sugere que o Executivo implante um espaço para o estacionamento temporário nas dependências da Prefeitura de Passo Fundo. O que acontece hoje? As pessoas vêm na Prefeitura e não acham um local para estacionar. Todo o estacionamento é ocupado, então nós estamos sugerindo que o Executivo reserve uma área, um espaço, pode ser aqui na frente da Câmara, ou lá no sul da Prefeitura, um espaço temporário onde as pessoas que vêm aqui no Executivo buscar um documento, uma certidão, caminhar um projeto, tenham o local para estacionar. É um estacionamento temporário, que as pessoas vão entrando e saindo, e a Prefeitura simplesmente demarca e coloca uma placa, estacionamento temporário, para que as pessoas possam vir no Executivo e ter um espaço para estacionar seus carros. Caso contrário, a gente já recebeu várias reclamações e pedidos que as pessoas venham aqui, inclusive atacam nós aqui na frente da Câmara, dizendo que querem estacionar seus veículos e vêm aqui para pagar um imposto, para pagar uma taxa, para serem atendidos e não conseguem estacionamento, ficam girando em roda dos prédios da Prefeitura. Então, essa indicação é sugerindo que o Executivo delimite um espaço para 5, 6, 8, 10 veículos aí, com placas, para que as pessoas, o contribuinte da cidade e de fora da cidade venham até a Prefeitura para fazer suas atividades, resolver seus problemas. Já o vereador Evandro Meirelles fez 2 indicações contemplando o Parque de Rodeios da Roselândia.
Nelas, o parlamentar pede a instalação de uma arena para o treino da vaca parada e a construção de uma praça. Nosso Parque de Rodeios da Roselândia, por ano, são feitos 22 eventos. Praticamente quase 50% aí, dos finais de semana por ano. Sempre tem torneios de tiro de laço no nosso Parque de Rodeios da Roselândia. Então, através das pessoas que frequentam o parque, ouvimos eles e eles solicitaram para nós aí que fosse feita uma arena da vaca parada. Esta modalidade que é o primeiro passo dos nossos tradicionalistas, das nossas crianças, para participar aí dos eventos campeiros da nossa 7ª região tradicionalista. E também fizemos outra indicação, que é de uma praça, uma área de lazer aí, também visando aí as nossas crianças que vão ao Parque de Rodeios da Roselândia, para as famílias, quando vão lá visitar e prestigiar os eventos campeiros, para que tenha um lugar específico aí para as suas crianças brincarem. Então fizemos aí essas duas indicações, né? Uma arena de vaca parada e uma pracinha para a área de lazer aí para as nossas crianças. Por fim, o vereador Saul Spinelli propõe a instalação de cisternas e placas solares em prédios públicos. A justificativa é de que o investimento trará economia de recursos ao município. Nós gastamos em torno de 3 milhões de reais em energia elétrica em todos os equipamentos comunitários da Prefeitura, secretarias, escolas, CRAS, casas de acolhimento, ambulatórios, enfim. Depois é importante destacar também que em água a gente gasta 1,2 milhão. Pagamos 600 mil porque tem 50% de desconto em função do contrato assinado em 2009. Da onde vêm os recursos? A nossa ideia, o nosso objetivo é conversar junto ao Conselho Gestor da Corsã, ao Fundo Gestor da Corsã, o qual eu tenho o prazer de representar a União das Associações de Moradores de Passo Fundo, para que saia dali os investimentos. Cisternas, ocupar a água da chuva, reutilizar a água que já é utilizada, lavar calçadas, banheiros, enfim. Isto faz com que diminua o uso da água e, consequentemente, pagamos menos. Energia elétrica com placas solares, tanto nas escolas, ambulatórios, creches, prefeituras, secretarias, que também reverte. São 3 milhões por ano. 3, 6, 9, 12 milhões em 4 anos. Se nós conseguir reverter, nós tiramos o investimento e depois esse dinheiro, além de economizar recursos naturais, a gente economiza a verba que pode ser utilizada na educação, na saúde, na segurança, no lazer. E estas foram as informações do Jornal da Câmara. Nós temos um novo encontro amanhã. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.